Como superar riscos para a saúde de excesso de peso ou obesos? O sobrepeso e a obesidade são duas palavras que estão em notícias mais e mais frequentemente na última década. Ele se tornou uma epidemia nos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, mais de um terço, 34,9% ou 78,6 milhões, adultos são obesos. Quando você comer mais calorias em base diária do que você queima através de exercícios e atividades físicas, as calorias extras somam ao longo do tempo e levar à obesidade. A obesidade é definida como um índice de massa corporal IMC, de 30 ou mais. IMC é calculado levando o peso e a altura de uma pessoa em consideração. Algumas das razões para a obesidade são uma dieta pouco saudável, falta de sono, estilo de vida sedentário, genética, idade, gravidez e alterações hormonais no corpo. Às vezes, as pessoas ganham peso devido a condições médicas como a síndrome do ovário policístico, SHOP, e hipotireoidismo. A obesidade é um problema grave que pode ter um efeito negativo sobre muitos sistemas em seu corpo e aumentar o risco de diversos problemas de saúde. Aqui estão alguns riscos para a saúde do excesso de peso ou obesos. Diabetes tipo 2. A diabetes é uma doença metabólica em que o corpo não seja capaz de produzir insulina suficiente para regular os níveis de glucose no sangue ou a insulina produzida é incapaz de funcionar eficazmente. A obesidade aumenta o risco de uma pessoa de diabetes tipo 2. Diabetes cárie prova a relação entre obesidade e diabetes tipo 2 e enfatiza a prevenção da obesidade, a fim de beneficiar a incidência e tratamento de diabetes tipo 2. O excesso de peso ou obesidade é o principal fator de risco modificável para diabetes tipo 2. A obesidade provoca inflamação, que por sua vez leva a diabetes do tipo 2. O ALTB4 inflamatória molécula promove a resistência à insulina. Enquanto a obesidade aumenta o risco de diabetes, esta condição metabólica é a principal causa de morte precoce, doença cardíaca coronária, acidentes vasculares cerebrais, doença renal e cegueira. Para cortar o risco de desenvolver diabetes tipo 2, tentar perder peso, comer uma dieta equilibrada, começar o sono adequado e exercitar mais. Pressão alta. Toda vez que o coração bate, ele bombeia o sangue através das artérias para o resto do seu corpo. A pressão sanguínea de 120/80 mmHg é considerado normal. Se a figura de topo é consistentemente 140 ou superior e a figura inferior é 90 ou superior, então você sofre de pressão arterial elevada. A pressão arterial elevada é um fator de risco para doença cardíaca, e verificou-se a aumentar com o ganho de peso e idade. A ligação entre a obesidade e hipertensão. O estudo enfatiza que a perda de peso, embora difícil, deve ser a primeira linha de terapia para o tratamento da hipertensão. A prevalência de pressão arterial do hipertensos range entre adolescentes nigerianos obesos foi alta. O estudo recomenda a triagem para obesidade na infância e hipertensão. Embora a obesidade está associada com hipertensão, também podem sofrer de hipertensão devido a várias outras razões, tais como genética, consumo excessivo de álcool, ingestão elevada de sal, falta de exercício, estresse e uso de pílulas anticoncepcionais. Seja qual for a razão está por trás de pressão arterial elevada, tentar perder peso, seguir DAS, dieta e abordagens para stop hipertensão, dieta, evitar a alta de sódio na dieta, beber com moderação e fazer do exercício uma parte da sua rotina diária. Colesterol alto. As pessoas que estão com sobrepeso ou obesos são mais propensos a ter níveis elevados de colesterol, uma condição na qual os níveis de lipoproteínas de baixa densidade, LDL ou mau colesterol, e triglicerídeos são muito altos e o nível de lipoproteínas de alta densidade, HDL e o colesterol bom, é demasiado baixa.
Os níveis anormais de estas gorduras no sangue são um fator de risco para doença coronária. A obesidade analisou a relação entre colesterol total, idade e IMC entre homens e mulheres no projeto MONICA-OMS. Os pesquisadores concluíram que medidas de saúde pública devem ser dirigidas para a prevenção da obesidade em adultos jovens, uma vez que aumenta o risco de excesso de colesterol na corrente sanguínea. Para além da obesidade, o tabagismo, consumo excessivo de álcool, o aumento da idade, a genética, diabetes, tensão arterial elevada, e doença renal ou hepática também desempenham um papel importante em níveis elevados de colesterol. Para combater a obesidade e colesterol alto, tentar perder peso. Obesidade, Silver Spring, relatórios que sustentaram a perda de peso é um método eficaz para reverter a diminuição dos níveis de HDL em pessoas obesas. Mais especificamente, perda de peso obtida através do exercício é altamente eficaz em aumentar os níveis de HDL em comparação com a dieta. Doença cardíaca e derrame. Com o aumento do IMC, há também um risco aumentado de doença cardíaca. A obesidade leva à formação de placas, uma substância serosa, no interior das artérias coronárias que fornecem sangue rico em oxigênio para o coração. Placa obstrui o fluxo sanguíneo para o coração. Além disso, a obesidade pode causar ou contribuir para alterações na estrutura e função cardíaca. O risco de morte cardíaca súbita, bem como um acidente vascular cerebral também é aumentada com a obesidade. Além disso, a obesidade aumenta o risco de pressão sanguínea elevada e níveis elevados de colesterol, e ambas as condições aumentam o risco de doença cardíaca ou de acidentes vasculares cerebrais. A obesidade é uma doença metabólica crônica e está associada a doenças cardiovasculares e aumento das taxas de morbidade e mortalidade. A obesidade afeta diretamente o sistema cardiovascular, em muitos aspectos, em adição aos seus efeitos indiretos, e aumenta a morbidade e mortalidade. O estudo também salienta a tomar medidas necessárias para impedir a epidemia de obesidade para reduzir a carga de doenças cardiovasculares em pessoas. Os efeitos adversos da obesidade sobre os fatores de risco para doença cardiovascular e seu papel na patogênese de várias doenças cardiovasculares. Se você estiver com sobrepeso, tentar perder algumas libras, especialmente em torno de sua cintura, para se proteger de um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. Câncer. O câncer ocorre quando as células no corpo começam a crescer de forma anormal ou fora de controle. Embora existam vários fatores de risco para desenvolver câncer, excesso de peso é um deles. A obesidade aumenta o risco de desenvolver certos tipos de câncer, como mama, cólon, reto, útero, vesícula biliar e câncer renal. Na verdade, a morte devido a cancro em pessoas obesas também é elevado. Homens e mulheres foi significativamente associada com maiores taxas de morte por câncer de esôfago, estômago, cólon, reto, fígado, vesícula, pâncreas, mama, útero, colo do útero e rim. A obesidade também lançar luz sobre a relação entre obesidade e câncer, independentemente do sexo e especificação site. Manter um peso saudável através de uma alimentação saudável e atividade física desempenha um papel fundamental na redução do aumento do risco de câncer. Apneia do sono. A apneia do sono é um distúrbio do sono comum em que há breves pausas na respiração ou respirações rasas durante o sono. Isso faz com que o sono agitado durante toda a noite e leva à sonolência durante o dia. Ela também provoca ronco pesado. A obesidade é um dos principais fatores de risco para a apneia do sono. Uma pessoa com sobrepeso pode ter mais gordura armazenada em torno de seu pescoço, fazendo com que as vias aéreas menores e respiração difícil. A obesidade é um fator de risco poderoso para o desenvolvimento e progressão da apneia do sono e é, devido à distribuição de adiposidade entre os compartimentos central e periférico.
Este estudo também mostra que quando os pacientes com apneia do sono perder peso, melhorias na função das vias aéreas superiores e a gravidade da doença são notados. Modesta perda de peso melhora a apneia obstrutiva do sono, bem como positiva afeta tanto metabólica e perfis de risco cardiovasculares. Doença hepática gordurosa. Doença do fígado gorduroso, bebidas alcoólicas, bem como não alcoólica, é comum em pessoas obesas. Nesta condição, a gordura acumula-se no fígado e provoca inflamação ou cicatriz. Ele pode levar a graves danos no fígado, cirrose, tecido cicatricial, ou até mesmo insuficiência hepática. Doença do fígado de origem metabólica associada com a obesidade, é uma doença do fígado comum nos países ocidentais. O estudo salienta adotar um estilo de vida saudável para reduzir o risco de doença hepática associada à obesidade. É provável que é a gordura saturada, e não gordura insaturada, que aumenta os níveis de esfingosina-1-fosfato, S1P, em pessoas obesas. E S1P desencadeia a inflamação que caracteriza a doença hepática gordurosa não alcoólica. Pessoas que sofrem de doença hepática gordurosa são aconselhados a perder peso, comer uma dieta saudável, aumentar a atividade física e evitar o consumo de álcool. Sempre optar por um alvo gradual e sustentado perda de peso, como a perda de peso rápida pode ser prejudicial para o fígado. Doença da vesícula biliar. Doença da vesícula biliar e cálculos biliares são mais comuns em pessoas com sobrepeso. O excesso de colesterol é uma razão importante por trás cálculos biliares, materiais de calha áurica que se desenvolvem dentro da vesícula biliar. Estudos têm demonstrado que as pessoas com um anormalmente elevado IMC estão em maior risco de sofrer de doença do cálculo biliar. De facto, a gordura abdominal aumenta o risco de doença do cálculo biliar. A luz sobre a associação entre a adiposidade abdominal e a incidência de doença sintomático do cálculo biliar, independentemente do IMC. Crianças obesas, especialmente do sexo feminino, foram mais propensos a ter cálculos biliares. Ao manter um peso saudável, você pode impedir cálculos biliares e outros problemas de vesícula. Quando se trata de perda de peso, evitar a rápida perda de peso e se concentrar em perder 1 a 2 libras por semana. Problemas reprodutivos. A obesidade pode causar problemas menstruais e infertilidade em mulheres, e disfunção erétil, baixa contagem de espermatozoides e outros problemas de saúde sexual nos homens. A obesidade aumenta o risco de muitas complicações da gravidez e está associado à disfunção menstrual, diminuição da fertilidade e aumento do risco de abortos espontâneos. O estudo recomenda ainda a perda de peso antes da gravidez é prudente para mulheres jovens. Perda de peso gradual e sustentada regulariza os ciclos menstruais e aumenta a chance de ovulação espontânea e conceção em mulheres com sobrepeso e obesidade. A obesidade afeta até mesmo a fertilidade em homens. Homens que estão com sobrepeso ou obesos correm um maior risco de infertilidade. Em comparação com os homens de peso normal, os homens obesos são mais propensos a ter uma baixa contagem de espermatozoides ou não têm nenhum espermatozoides viáveis. As mulheres grávidas que são obesas têm um risco aumentado de desenvolver diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e a necessidade de uma secção C durante o parto. Além disso, os bebês nascidos de mães com sobrepeso ou obesas têm um risco aumentado de ter nascido cedo demais, sendo morto e ter defeitos do tubo neural. Osteoartrite. A obesidade é um dos fatores que contribuem para a osteoartrite, um problema comum da articulação dos joelhos, quadris e parte inferior das costas. Extra de peso corporal coloca mais pressão sobre as articulações e até mesmo se desgasta a cartilagem, o tecido que normalmente protege as articulações. A obesidade relata a ligação entre a obesidade e a osteoartrite do joelho e sugere a redução do risco por controlar a obesidade.
A obesidade contribui para a incidência e progressão de osteoartrite, com a relação mais forte sendo no joelho. A influência da obesidade sobre o desenvolvimento da artrose da anca, embora a influência é moderado. De acordo com o estudo, a desregulação da homeostase de lípidos é um dos mecanismos que conduzem à osteoartrite em pessoas obesas. Se você é obeso e que sofre de osteoartrite, perda de peso pode ajudar a melhorar os seus sintomas. Perda de peso vai diminuir o stress sobre os joelhos, quadris e parte inferior das costas, bem como a inflamação diminuir em seu corpo. Exercitar diariamente para perder peso, reduzir a dor e aumentar a flexibilidade de suas articulações.